Tanto que prazer. Prazer é o meu. Muito bom estar aqui com você. Uhum. Resolvi iniciar nossa live com essa musiquinha. Delícia, é sempre bom. Ai, vou diminuir aqui um pouquinho. Ok. Então, Mari, bem-vinda na minha casa virtual. É, né? Pessoal chegando aqui, hoje é Páscoa, né? Um dia super especial, né, Mari? É, Ainda mais nossa. nesse momento que nós estamos vivendo, pensar assim, trazer a renovação para dentro da nossa casa é muito importante, né? Eu acho que é um convite assim maravilhoso, muito adequado, né, para esse momento, termos a Páscoa, É a verdade. expectativa de uma vida renovada, né, de que a gente possa olhar para dentro para poder estar mais fortalecido lá fora, né, para novas relações, novas escolhas. Então é isso, assim, já estamos com 12 pessoas, pessoal chegando, que delícia! Muito Muito. bom, muito bom. Então, pessoal, deixa eu apresentar, tá? Aqui, Mariana Stauschil. Stachil. Stachil. Isso. A Mariana é uma amiga uma amiga recente que a gente se acompanha pelas redes sociais e eu admiro muito o trabalho dela. Ela é psicóloga, com muitas formações, muitas certificações, assim, um orgulho de ter aqui, Mariana. Muito feliz mesmo dessa parceria, de teres aceitado o convite. E hoje a proposta é que a Mariana traga a experiência dela, traga a percepção dela, relacionada à transformação das pessoas, né? E de novas possibilidades para a vida da gente, porque todos nós estamos sempre nos redescobrindo, querendo coisas melhores para a nossa vida, né, Mari? Então, assim, a Verdade. vontade de ser feliz é algo que nos acompanha para sempre na nossa vida, com certeza. E aí, então, vou deixar agora que ela fale um pouquinho dela, se apresente, para a gente dar continuidade ao tema transformação pessoal. Eu botei social, mas não deixa de ser também, né, Não, Mari? não deixa de ser. Primeiro, obrigada pelo convite, Nereida. Eu fiquei super feliz. É um prazer estar aqui e é um prazer estar falando de algo que eu, assim, particularmente acredito muito, né? Não é à toa que a gente escolhe a profissão de psicóloga, né? Porque a gente acredita na transformação, no desenvolvimento. Não só acredita, mas estuda cientificamente o quanto isso é possível. Né? Acho que um dos mitos antigos era acreditar que as pessoas nasciam assim e elas iam morrer assim. E, na verdade, quando a gente vai estudar as últimas pesquisas, a gente vê que não é nada disso, né? Que isso pode ser uma desculpa para quem não quer mudar. Mas que o desenvolvimento é possível, sim. Se você quer desenvolver algo que você não tem, é possível. O ser humano, gente, ele é feito, assim, de infinitas possibilidades, tá? Entenda assim, dentro de nós existe um potencial tão grande, tão grande. Quando a gente descobre ele, acho que a gente vai descobrindo ele, né, durante a vida toda. A gente consegue fazer coisas que eram, assim, a princípio, inimagináveis. Então, gente, você que está escutando a gente, desde já, entenda que você tem uma força extraordinária dentro de você, tá? E se você souber utilizar ela para o bem, você realmente consegue fazer as coisas acontecerem na sua vida. Só que, o que acontece, né? Toda vez que a gente fala em transformação, a gente vai falar em mudança. E eu gosto muito de usar a palavra transformação, Nereida, porque as pessoas confundem, né? Elas podem até às vezes pensar assim, puxa, Mari, mas eu vou ter que mudar para ser uma pessoa melhor. Eu vou te dizer assim que, na verdade, você não vai ter que mudar a tua essência. A tua essência é a tua essência. Você é um presente do jeito que você é. O que a gente faz durante a vida toda é se transformar e se desenvolver. Para quem quer, né? É lógico que a transformação e o desenvolvimento não é algo tão simples. Pode ver, gente. Pensa aí com a gente, né? Por que vocês acham que às vezes as pessoas, elas sabem muito? Não, Mariana, eu li esse livro, então eu sei sobre isso. E na verdade, às vezes a gente lê o livro, participa de processo de desenvolvimento, mas no fundo não muda.
Por que que o ser humano não muda? Qual é a grande dificuldade? Se você quiser escrever aqui pra gente, por que você acha que as pessoas têm dificuldade de mudar? Você já tentou mudar um hábito na tua vida? Pensa lá nele, né? Puxa, Mari, eu escuto muito assim dos meus clientes, né? Ah, eu já tentei parar de fumar, eu já tentei parar, eu tentei começar a ter uma vida mais saudável, eu comecei a buscar fazer exercícios físicos, eu comecei... Obrigada. A gente vai lendo aqui e vai falando. A Lúcia escreveu, Mari, você é demais. Obrigada, Lúcia, que bom que você está aqui. Então, assim, a gente vai desenvolvendo... Por que que é difícil, né, a gente mudar um hábito? Porque, gente, toda vez que a gente vai mudar alguma coisa ou transformar alguma coisa, vai te tirar da famosa zona de conforto. Você conhece, né, Nereida? A Nereida também é psicóloga, então a gente super compartilha conhecimento, né? E Nereida, você fica à vontade para me interromper e perguntar a hora que você quiser alguma coisa, tá? É uma conversa aqui. Então, assim, por que que é difícil a gente mudar? Porque a gente vai ter que sair da zona de conforto. E, gente, como o nome já diz, zona de conforto é confortável. Sabe aquele teu sofá maravilhoso, vendo a televisão, que você deita e dá uma preguiça de levantar para fazer as coisas? Muitas vezes a gente não muda porque dá preguiça. Porque a gente tem que sair da nossa zona, né, de conforto, que eu digo, da nossa zona de segurança. E isso vai exigir uma certa energia sua. Eu digo que é a dor do crescimento. Já ouviu esse conceito, né? Toda vez que você cresce, que você vai se desenvolvendo, dói, né? Por exemplo, eu lembro, Nereida, numa época da minha vida, agora não, porque a gente está mais em casa, né? Eu estava treinando por uma maratona, né? E como dói crescer fisicamente. Como tem treino que dá vontade de largar tudo. Como dá vontade de, quando o despertador toca, não levantar. Ô Mari, falando um pouquinho dessa questão da zona de conforto, né? O que eu também me deparo assim, com a questão, né? Quando a gente está lidando com a possibilidade de mudança, existe a incerteza na nossa vida. Pode dar certo, como pode não dar certo também. Porque a gente desconhece o futuro. Agora, então, nós estamos vivendo num momento que a gente desconhece muito o futuro. O que vai estar acontecendo o mês que vem, no outro mês, né? Então, assim, sair da zona de conforto exige de nós um ato de coragem importante também. Porque a gente tem expectativa, né, Mari, de alguma coisa que a gente intenciona fazer. Sim, sim. E aí a gente está naquela zona conhecida e a gente vai para algo que a gente não sabe muito bem no que vai dar. A gente espera que dê alguma coisa, né? Que dê um saldo positivo. Mas a gente só vai saber vivendo. Pode até dar, o saldo até pode ser maior do que a gente imagina. Mas a gente vai ter que ir. A gente vai ter que se deslocar, né, Mari? Nereide, você tocou numa coisa tão importante, que é assim, ó. Sabe o que impede a gente de crescer, de se desenvolver e de atingir os nossos maiores sonhos da vida? Pensa num sonho grande que você tem, tá? Sabe o que nos impede de ir atrás deles? Muitas vezes é uma palavra que, na verdade, não é uma palavra, é uma emoção que se chama medo. Se você deixar... E agora a gente está passando por muito medo, né? O medo, ele é uma emoção. Ele vem para te proteger. O problema é quando ele te paralisa e não te faz crescer. Então, a gente tem que prestar muito atenção nisso. E uma coisa que você falou, né, é muito legal, né? A gente fica na incerteza, isso dá medo. Dá. Entenda assim, uma vez eu atendi uma cliente, né? Eu lembro até hoje, assim. Ela veio para um processo de coaching e eu perguntei o que estava trazendo ela nesse processo. E aí ela disse assim, Mari, eu vim aqui porque eu queria não sentir mais medo. Aí eu olhei para ela e falei assim, então eu vou te contar uma coisa. Isso é impossível. A gente não tem como trabalhar isso. Porque o medo, gente, você vai sentir. Talvez você esteja sentindo medo agora, com tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Todo mundo está sentindo uma insegurança, o medo. Só que eu vou te dizer uma coisa, se você deixar o medo te congelar, você para.
E a gente vê muitas pessoas que estão paradas nessa crise, né, Nereida, que ficam em casa sem saber o que fazer, sem perspectiva de futuro. E, na verdade, gente, eu vou dizer uma coisa importante, guarda essa, tá? O corajoso não é aquele que não sente medo. O corajoso é aquele que vai com medo mesmo. Exatamente. Então, eu tenho uma imagem assim do medo, que é uma metáfora que eu uso muito nos meus treinamentos, que é assim, imagina que o medo é uma sombra tua, tá aqui do meu ladinho. Aí o que acontece? Você corre do medo, o que a tua sombra faz? Vai atrás de você. Você para, a sombra para também. Aí que eu digo, quando você para e conversa com o teu medo, troca uma ideia com ele. Não é loucura não, tá? É só pra você entender o que tá acontecendo. Poxa, por que eu tô com medo? Ele é real, ele não é real? Aí sim, você tem a oportunidade de se resgatar e verificar o que tá acontecendo com você, para você poder seguir adiante com a tua coragem. Não pense que as pessoas que são corajosas não têm medo. Elas têm muito medo. Mas elas vão, apesar do medo. Isso aí. E daqui a pouco, né, Mari, poder entender um pouquinho esse contexto, né, pensar a respeito dessa saída da zona de conforto, né, quais são as minhas possibilidades, como é que está o meu contexto, quais são as capacidades que eu tenho para enfrentar essa novidade, essa mudança, né, até nesse momento que a gente está vivendo, né, Mari, olha quantos, assim, convites, quantas ofertas de mudanças que todos nós estamos nos deparando. A nossa rotina, o nosso convívio em casa, tudo é mudança. A gente está vivendo uma mudança em todos os contextos, trabalho, questões da saúde, né? A nossa saúde, assim, a gente nunca se deu tanto conta, né, do como é que estamos, como é que a gente pode se cuidar, quais são as mudanças que a gente tem que ter nos nossos hábitos. Tudo isso são mudanças, nos desacomoda todo esse processo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente poder olhar para ele como, talvez, estudiosos, né? Podendo entender melhor dele, podendo buscar ajuda, referências, talvez, assim, a gente fique mais corajoso, né? Talvez a gente se aproxime melhor do desconhecido. Darwin já dizia, né? Lembrei de uma frase dele, você falando, né? Que aquele que se adapta, não é o mais forte, né? Aquele que vai sobreviver. É uma coisa mais ou menos assim, a frase dele, exatamente, né? Que não é o mais forte que sobrevive, é aquele que mais se adapta. E se a gente for ver a evolução da história, a gente vai encontrar isso em N situações. Se você for ver, você que está vendo a gente aí na tua vida, pode ver. Foi o teu processo de mudança, de aceitação dos fenômenos que aconteceram na sua vida que te fez ficar e sobreviver nesse mundo, que te fez ficar muito mais forte, né? A gente tem que lembrar uma coisa, a vida, gente, vamos imaginar assim, ela é feita de grandes resultados, na verdade quase tudo na vida é resultado, né? Eu brinco nos meus treinamentos, né, que nosso corpo é resultado de alguma coisa, quer você queira ou não, né? Às vezes você não quer, mas ele é resultado daquilo que você plantou a tua vida toda. A tua conta bancária agora, nesse momento da tua vida, quer você queira ou não, é um resultado do que você plantou a tua vida inteira. Ou você gastou tudo, ou você... Eu não sei como é que tá a tua vida. E também não cabe a mim, nem julgar, não é um julgamento. É só um resultado. Por que eu quero que você pense nisso? Às vezes até dói pensar nisso, sabe? Mas é o seguinte... Sempre, gente, que você quer um resultado diferente. Então, puxa, Mari, queria um corpo diferente, queria um corpo mais saudável, queria uma conta bancária diferente, eu queria, sei lá, um hábito de vida diferente. Você tem que pensar assim. Relacionamento, né, Mari? Um relacionamento fantástico. O que a gente tem que sempre lembrar, gente? Antes de um resultado, para você mudar resultado, você precisa mudar comportamento. Então, não adianta você querer ter resultado diferente se você agir sempre do mesmo jeito. Freud falava isso, né? Ele dizia assim que o neurótico era aquele que fazia as mesmas coisas buscando resultados diferentes. E quantas vezes a gente não age assim na vida, né? Eu queria que tivesse tal coisa, eu queria tal coisa, mas continua agindo do mesmo jeito. Não vai mudar, gente. Quer um relacionamento diferente? Haja diferente. Quer uma conta bancária diferente? Vamos começar a agir diferente. Faz sentido, gente, isso que eu tô te falando? Muito a ver, Mari. Acho que Einstein também dizia, né? Loucura é a gente fazer a mesma coisa e desejar resultados diferentes, né? Agora,
E o convite a vida, eu acho que ela é tão preciosa e ela é tão sábia, a vida é muito sábia, porque ela nos oferece oportunidades para que a gente reveja, para que a gente veja como estamos, reveja a nossa rota, as nossas escolhas e experimente, né? Experimente desenvolver outras coisas. Ninguém aqui está dizendo que é fácil, mas também colocar a desculpa de que a gente não consegue, a desculpa que é impossível, também nos traz um ônus, né? Para as nossas escolhas. Então, assim, olhar para a vida como uma oportunidade, e eu acho que também, assim, com uma generosidade perante a nós mesmos, né? Uma generosidade, porque a gente erra, porque a gente não desperta antes, talvez a gente demore algumas dias, alguns anos para despertar para algumas coisas, mas estamos vivos, temos oportunidade para despertar, né, Mari? E, gente, vamos entender o seguinte, isso é fato, tá? A gente é adaptável a tudo. Então, se você está vendo a gente, está vivendo algum problema na sua vida, quer resgatar alguma coisa, quer transformar alguma coisa, quer se desenvolver, entenda, a gente se adapta a tudo. Isso é uma questão de tempo e de aceitação, né? Por exemplo, puxa, Mari, eu não nasci bom em matemática, eu posso desenvolver essa habilidade? Você pode desenvolver essa habilidade. Tem até um livro que eu vou sugerir para você ler, é muito legal, que se chama Mindset. Já leu? Não sei se você já leu, Nereida. Mindset, a psicologia do sucesso. Isso. Ele é fantástico, porque a autora traz, assim, eu gosto muito da ciência, né? Como a gente é da psicologia, a psicologia ela acaba sendo uma ciência subjetiva, né? Então, quando tem pesquisas científicas que tragam informações, eu sou muito apaixonada por isso, né? E é muito lindo ver que o ser humano tem o potencial dentro dele, que se você quiser desenvolver uma habilidade, você pode desenvolver, mesmo que você não tenha essa habilidade. É lógico, gente, como a Nereida falou, não vai ser fácil, né? Eu digo assim, é simples, mas não é fácil. É simples de entender o processo. Eu vou te explicar hoje aqui, mas não é fácil, porque vai te exigir muitas vezes foco, determinação, a Paty colocou aqui persistência, né? E vai te exigir uma coisa que a gente chama de disciplina. E disciplina, gente, a gente tem que entender que é a gente fazer algo, muitas vezes, sem ter vontade de fazer. E aí que é o nosso jogo, né? É você ter a força de vontade para você fazer as coisas que muitas vezes você se comprometeu, mas que você não tá a fim de fazer naquela hora. E é isso que vai te levar ao sucesso, na verdade. Né? Ô, Mari, e olha que interessante, super importante essa questão da disciplina, né? Porque muitas vezes, se a gente está numa zona de conforto e a gente tem uma expectativa de fazer alguma mudança, nós tendemos, muitas vezes, a querermos resultados rápidos. O exemplo do emagrecimento é muito comum, né? Muito comum. Quem de nós, daqui a pouco, assim, que está escutando aqui a nossa conversa, já talvez não tentou fazer alguma mudança no corpo, né? Seja através do hábito alimentar ou do exercício, mas com uma expectativa, uma vontade que aconteça uma mudança muito rápido. Meses, de semanas e de meses. E aí, a gente esquece que nós tivemos um histórico de vida, talvez, com hábitos que talvez não foram tão legais, né? Pensando na questão da alimentação, por exemplo. Sim. E aí, de uma hora para outra, a gente começa a fazer as mudanças, a gente vai devagarinho, só que o nosso organismo, ele também está habituado com aquele jeito de funcionar, né? Então, ele precisa desse tempo, ele precisa também, aos pouquinhos, ir se habituando com essa nova perspectiva. Perfeito. E muitas vezes a gente abandona, porque a gente fica tão ansioso querendo resultado, até porque é uma mudança de comportamento. A alimentação é muito perfeito nisso, né? Como a gente experimenta, às vezes, emagrecer, um processo de emagrecimento, a gente consegue... O que a gente faz quando a gente consegue uma tendência muito grande? Retornar com os hábitos antigos. Eles são muito fortes. E aí a gente volta a engordar de novo. Aí a gente se frustra. Aí a gente começa de novo a experimentar, né? É como se fosse assim, gente. É bem isso. Vamos imaginar teu cérebro, né?
E o que acontece? De tanto você repetir um comportamento, né? É como se você criasse um filamento, sabe? Bem forte, ó. Tô repetindo, tô repetindo, tô repetindo. Então, imagina que eu tô riscando uma folha aqui e essa folha tá ficando, essa linha tá ficando bem grossa. Toda vez que você repete um comportamento, você vai criando um hábito, né? Hábitos são repetições de comportamento. Então, se você já fez isso a vida toda, pensa que para um novo comportamento, esse filamento tá bem grosso. Você quer vir para esse caminho aqui. Esse tá bem fininho. Para que ele fique grosso como esse, você cria um hábito e você vai precisar repetir, 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 repetir. Tem estudos, só para você ter uma ideia, que dizem o seguinte: para você desenvolver um hábito novo, você precisa praticar esse novo hábito durante 90 dias, todos os dias. Então, por exemplo, eu quero emagrecer, fazer um regime. Então, eu vou ter que ficar no mínimo 3 meses comendo bonitinho, né? Para que eu comece a instituir um hábito novo. E entenda assim, gente, também às vezes a gente, né, as pessoas se culpam. Ah, mas por que eu tenho esse hábito? Esse hábito tá me atrapalhando tanto na minha vida, né? Quem aqui não tem um hábito que atrapalha? Todo mundo tem um hábito que atrapalha. Mas por que ele tá ali? Porque algum dia ele foi muito útil para você. Até a própria comida. Talvez algum dia você aprendeu a comer assim, do jeito que você come, porque isso te fez se sentir bem em algum momento. Isso tampou alguma emoção que você não estava querendo sentir, talvez. Ou isso era representar. Até a nossa sociedade tem muito isso, né? Com comida. Tudo que é festa é comida. Né? Então a gente se sente amado comendo. Associado com amor, né? Com comemoração, com pessoas, com amigos. O leite, né? Eu tô amamentando agora. O bebê, desde pequenininho, a gente aprende isso, né? Então, assim, é uma coisa que, se você... O hábito, você vai ter que repetir um novo hábito, ter força de vontade, ter disciplina, muitas e muitas vezes, né? Outra coisa legal de entender, tem até um livro muito legal que se chama O Poder do Hábito. Lá ele diz assim que, na verdade, um hábito, ele nasce pela repetição, aí você aprende a fazer ele, mas sempre ele diz assim, vai ter um gatilho que vai fazer você ter esse hábito, né? Aí ele chama o hábito de rotina, e depois dessa rotina, que é o hábito propriamente dito, você sempre tem uma recompensa. E o gatilho e recompensa nunca mudam. Então, quando você quer mudar um hábito que está te atrapalhando, o que você tem que pensar é, o que é o gatilho para esse hábito? Por exemplo, toda vez que eu me sinto ansioso, eu fumo. Essa é a rotina. E aí eu fico relaxado. Então, você tem que pensar assim, o que eu vou fazer toda vez que eu fico ansioso que não seja fumar? Como é que se chama? Colocar no lugar, né? Isso. Fazer uma troca. Vou fazer uma troca. Isso. Então, o que eu vou fazer? As trocas são muito, muito, muito legais. Funcionam muito. O AA trabalha muito com esse esquema, né? O que eu vou fazer em vez de beber? Que me gera prazer. Porque a gente quer sentir prazer, gente. E se você só tem um comportamento, porque ele te dá prazer de alguma forma. Sempre, gente. Sempre. Quando a gente reflete, a gente vê isso. Então, você tem que pensar assim, o que eu vou colocar no lugar do fumar, do beber? Ah, que me gera prazer. Vou conversar com um amigo. Aí, cada um monte a sua estratégia, né? Mas tenha. E, gente, funciona. Por isso que o AA funciona no mundo todo. Porque trabalha com essa questão da rotina, de mudar essa questão da rotina. Ô Mari, e olha que interessante isso, né? Se a gente começa a desenvolver um outro hábito, aos pouquinhos, com uma certa dificuldade, com, sei lá, uma dose talvez até de sofrimento. A gente está falando aqui de dieta, mas poderia ser até um novo trabalho, uma mudança de carreira, alguma coisa assim também. Né? Então, assim, fazer algo novo nos tira da zona de conforto. Nos tirando da zona de conforto, nos também vai conosco o medo, né? A insegurança. Será que vai dar certo mesmo? A desconfiança, tudo isso. E aí nós vamos fazendo... Na medida que nós vamos fazendo, a gente talvez vá percebendo que está dando certo, né? E trazendo essa contribuição tua, então daqui a pouco assim, poxa, se está dando certo, vou me beneficiar, vou me dar um agrado, vou me valorizar. Qual é o reforço positivo que a gente pode colocar nessa ação que a gente fez certa, né? Por exemplo, o emagrecimento, uma das coisas muito legal que dá certo, daqui a pouco é a gente comprar ou a gente vestir uma roupa que estava no guarda-roupa e que não servia e começar a vestir,
né? E, puxa, aquele pedaço de torta que eu não comi tá resultando na calça jeans que eu tô conseguindo vestir e tô me sentindo bem. Então, talvez, assim, entender, o nosso cérebro entender que isso também vale a pena. E aí, porque isso vale a pena, talvez a gente manter essa nova rotina também está valendo a pena. E assim buscando outras recompensas, outros reforços, né, Mari? Sempre. Isso é bem da psicologia, né? Gente, toda vez que você acerta, puxa vida, eu emagreci tantos quilos, né? A gente tá usando aqui o exemplo do emagrecimento. Comemore as suas conquistas. Não deixa passar em branco. Porque às vezes você tem um plano de emagrecer 10 quilos, mas emagreceu 2, comemora. Vai por partes. Porque, sabe, é como se você cortasse pedaços de bolo. Isso vai te ajudar muito, porque vai reforçar teu comportamento, vai ser um prazer. E o cérebro, gente, vai atrás de tudo que é prazer e ele vai evitar a dor. Então, se você entender isso como um prazer, puxa, estou emagrecendo, estou entrando naquela calça, entrando naquela roupa, você vai começar a se retroalimentar, né, e reforçar comportamento, e isso muda comportamento, né? O reforço é muito importante para mudança de comportamento e para manter comportamento. E entenda assim, uma coisa que você falou, Nerida, que eu acho bem importante para todo mundo gravar aqui, é que toda, eu vou repetir 3 vezes, toda mudança gera desconforto. Gente, até uma pessoa que vai escolher fazer plástica no nariz, ela vai sofrer. Mas por que ela escolhe? Porque ela vê o resultado. Muitas vezes ela não vê o caminho todo, ela vê o resultado e ela se abraça nesse resultado e ela vê que vale a pena esse resultado. Então entenda assim, se você está passando por um processo de mudança ou você quer passar por um processo de mudança e de transformação, que é o nosso tema aqui, entenda que vai gerar desconforto. Eu brinco assim que, sabe aquele friozinho na barriga que você sente para uma reunião importante ou para fazer algo, né, diferente na tua vida, comprar aquela casa, sabe? Oh, meu Deus, agora eu vou, né, comprar aquele carro, não sei. Saiba que esse friozinho na barriga, esse incômodo, entenda que você está crescendo. Esse friozinho na barriga está dizendo assim, puxa, eu estou crescendo, eu estou fazendo algo diferente. E isso, gente, vai ser natural pro resto da tua vida. Você vai sentir friozinho na barriga toda vez que você fizer algo novo, diferente. Mas se é pro teu crescimento, por que não, né? Crescer e se desenvolver, gente, inclusive, deixa o ser humano mais feliz. Exato, né? E eu acho que também tem uma máxima, Mari, assim, que as pessoas falam muito, que o não nós já temos diversas vezes. Por que que a gente não tenta o sim? E se tentar e der certo, show. Se tentar e não der certo, a gente aprendeu alguma coisa, né? A gente saiu do lugar, a gente se mexeu. Então, assim, vamos tentar um sim, né? Vamos tentar uma outra alternativa que dependa da gente, que a gente possa dar um passo, né? E compartilhar com o outro também, se depende do outro, né? E assim, isso que você falou é muito importante, sabe? Porque às vezes a gente não consegue sozinho. Muitas vezes. Às vezes você vai precisar de um psicólogo para te ajudar em alguma coisa da tua vida. E qual é o problema de precisar de alguém? Sabe? Essa participação do outro na vida do ser humano é tão importante, gente. Olha o que a gente está vivenciando, né? Hoje, com esse isolamento, como a gente sente falta das pessoas. Por isso que a gente tem que estar em contato virtual mesmo. Que bom que você está aqui com a gente. Parabéns por você estar aqui buscando seu desenvolvimento constante. Porque a gente precisa do outro, né? Sei lá, você vai. A vez que eu quis treinar para fazer uma meia maratona, na verdade, que eu fui até a meia por enquanto, eu fui atrás de alguém para me treinar. Obrigada. Porque sozinha eu não ia conseguir, sabe? Toda vez que eu tenho dor, eu vou atrás de um fisioterapeuta, né, para me ajudar. Então, por que não a gente ir atrás do outro, né? Isso é tão bonito, isso é tão legal, um pode ajudar o outro. E a gente fica muito mais forte com a ajuda do outro. Então, quer participar de um processo de mudança, quer emagrecer, por exemplo, que a gente estava falando, vai atrás de um nutricionista, de um educador físico, tem tanta gente legal que pode estar te ajudando. Isso aí. Né? Mari, eu queria assim que a gente falasse um pouquinho, Mari, desse processo de transformação nesse momento, assim, que nós estamos mais em casa, ou a gente está, assim, enfim, vivendo essa mudança na nossa vida, mas que se a gente não se cuidar, talvez vai muito mais nos congelar do que nos impulsionar, né? Como é que a gente teria uma atitude de impulsionamento, assim? O que tu acha nesse período?
Eu vejo muito assim, gente. O mundo não tá mudando, já mudou, tá? Né? Isso que a gente está vivenciando, sim, tá, vai deixar marcas e a gente vai precisar se reinventar. A gente está vendo muitas formas. Eu trabalho muito com carreira, com trabalho, com empreendedorismo. Então, trabalho com líderes, né? Líderes se reinventando, por exemplo, para engajar equipes nas suas casas, virtualmente, né? É um grande desafio. Tá todo mundo passando por esse processo. É legal você tocar nesse assunto, Nereida, porque a gente não pode deixar essa mudança, né? Dar esse friozinho na barriga, mas esse medo nos congelar. Então, eu sugiro, assim, que você continue fazendo, né? Primeira coisa, gente, entenda assim, o poder da transformação tá dentro de você, não tá em mim, não tá na Nereida. Até eu lembro que uma das coisas que me fizeram fazer psicologia foi a coisa que mais me frustrou. Olha só, eu acreditava que eu teria, como que eu posso dizer assim, eu poderia mudar as pessoas e transformar as pessoas. Eu poderia ter essa mágica, assim. Eu nunca vou me esquecer que uma professora, no último ano, eu atendi um senhor, assim, de idade, que para mim era muito difícil atender ele, porque ele era muito inteligente, ele era mais velho que eu, então eu tinha insegurança em atender ele. E eu comentava muito isso nas minhas supervisões, né? Só que, gente, ele foi melhorando, até que ele, nossa, teve uma transformação muito legal. E eu fiquei muito feliz, muito empolgada. Cheguei para minha professora e disse assim, prof do céu, você não acredita, eu consegui mudar fulano. Aí ela olhou para mim e falou assim, Mari, eu vou te dizer uma coisa. Aí ela me deu um baile, assim. Você não muda quem você pensa que você é para mudar alguém. Ela falou assim, né? Eu nunca mais esqueci. Você não tem esse poder. Na verdade, você foi um estímulo para ele mudar, mas ele mudou porque ele quis mudar. Né? E é muito isso, gente. Então, eu não posso te mudar, nem a Nereida. O poder está dentro de você. Então, ninguém vai fazer por você, tá? É você que precisa fazer por você mesmo, mesmo na tua casa, todo esse ambiente que a gente está vivenciando. Uma coisa legal de fazer é você ter um objetivo em mente, não parar com os seus objetivos de vida, né? Porque motivação é o motivo para ação, né? A pessoa que perde seus objetivos, tem gente que fala assim, mas agora eu tô em casa, não tem nada para fazer. Não, você tem que ter objetivos diários. Você vai acordar e vai fazer o quê? Exato. Você vai conversar com quem? Qual é teu plano do dia? Continua a tua rotina. Não fica de pijama o dia todo, não. Senão você vai se esquecer. E isso não vai ser saudável para você. Então, continue se cuidando. Olha, exercício físico. Precisa fazer. Sabe? Uma alimentação saudável. Tomar muita água. Inclusive, assim, para se proteger da doença que tá aí, né? Porque a tua imunidade vai te proteger muito. A tua felicidade vai te deixar mais imune, gente. Olha que coisa doida isso, né? A psicossomática fala muito sobre isso. Então eu vejo assim que nessa época assim de crise, agora é tua hora, né? De pensar em você, de resgatar muito dos seus valores que às vezes lá no passado estava adormecido por algum motivo que só você sabe, né? Cada um tem uma experiência de vida. Então, assim, faça coisas por você, faça coisas que te deixam bem, se proteja do jeito que tem que se proteger. Para de ficar assistindo noticiário só com coisa ruim, que você vai ficar colocando coisa ruim na tua cabeça. Assiste, sabe, coisas reais. Muito cuidado com o sensacionalismo, porque assim, toda vez que você joga uma informação pro teu subconsciente, você só começa a ver coisa ruim, gente, teu subconsciente começa a entender que o mundo tá muito ruim. E aí você vai começar, de pensamentos geram emoções. Então você vai começar a se sentir ansioso, sozinho, preocupado. E emoções determinam comportamentos que determinam resultados. Então, muito cuidado com aqui, ó, teus pensamentos. Né? Vai ler um livro legal. Sabe o que eu digo assim? Vai fazer aquele projeto que estava engavetado, que você vivia dizendo que não dava tempo para fazer ele. Exatamente. Agora é a tua hora. Exatamente, Mari. E eu também me dei conta, Mari, porque assim como todos que estão aqui, eu também estou na minha casa há bastante tempo. E me dei conta, assim, ó, o quanto é importante que daqui a pouco eu crie a minha rotina dentro de casa. Né? Essa nova rotina. Que eu possa ter daqui a pouco o meu dia preenchido com algumas atividades que ao chegar no final do dia eu diga, poxa, valeu! Concluí os meus objetivos, fechei o dia legal, vou dormir aliviado e não vou dormir
dia angustiado porque eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Não. A gente estipular metas pra gente. Claro, não considerando o que está acontecendo, né? Mas se as pessoas estão trabalhando nas suas casas, que elas possam ter aquele horário de trabalho, mas ao finalizar o horário de trabalho, que elas também possam, daqui a pouco, aproveitar esse tempo um pouquinho mais ocioso para organizar algumas coisas, colocar algumas metas, daqui a pouco aprender algo, né, Mari? Para que, quando terminar, porque vai terminar em algum momento, como é que a gente vai sair desse término? Desse término de quarentena, que pode ser meses, a gente sabe que pode estender, mas nós vamos sair dessa quarentena. O que nós aprendemos, né, Mari, nessa quarentena? Demais. O que a nossa família talvez sentiu de diferença a respeito de nós? Talvez aquele familiar que faz tempo que a gente não se aproxima. Talvez não seja legal se aproximar, para que quando termine a quarentena, aquela pessoa, ou a gente mesma lembre, né? Poxa, esse período valeu para eu reconstruir alguma relação com alguém. Sim, sim. Ou então bem isso, né? Poxa, eu estou na minha casa, vou controlar melhor, então, assim, a minha rotina com o meu corpo, para que quando termine a quarentena, eu me olhe no espelho e diga, valeu, gostei dessa pessoa que está aqui. Né? Então, talvez utilizar esse período, não no sentido egoísta, mas no sentido de cuidado de si. Para que, estando mais forte, com certeza a gente vai entregar para o universo algo melhor. Eu percebo um pouco assim, né, Mari? E assim, ó, vamos entender assim, toda crise gera uma oportunidade. Lembra disso? Crise, oportunidade. Aí é legal você pensar assim, o que eu posso transformar de oportunidade com essa crise? O que eu posso fazer diferente que eu não estava fazendo? Em que área da minha vida eu preciso transformar? Né? E aí você pode até fazer uma autoavaliação, será que é a minha carreira? Né? Mas puxa, Mariana, como é que eu posso progredir na carreira estando em casa? Gente, eu até vou fazer uma live terça-feira sobre isso, né? Sobre carreira, junto com a Fêmis, que é uma loja de roupa, assim, muito legal a ideia. E na verdade é assim, lógico que você pode, né? Você pode buscar o teu desenvolvimento constante mesmo estando em casa, gente. Isso não te limita, o mundo tem infinitas possibilidades. Ou não, eu preciso me organizar melhor na minha casa, nos meus afazeres, ou eu preciso organizar melhor com a minha família, que eu amo tanto, ou eu vou cuidar do meu corpo. Gente, agora é a hora, que oportunidade que esse coronavírus está trazendo para a tua vida hoje. O que você precisa resgatar? O que, até falando de Páscoa, né, de vida, de ressurreição, eu vou usar essa metáfora, né? O que você está precisando ressuscitar na tua vida? O que você deixou morrer, mas que você não deveria ter deixado morrer? Às vezes a gente deixa sem querer, tá, gente? Sem culpa para ninguém, mas assim, o que você pode fazer viver? Eu digo assim, sabe, Nereida, que tem algumas pessoas que vivem e outras sobrevivem. Né? A pessoa que vive, ela aproveita a vida plena. É uma pessoa mais otimista, que faz as coisas, que vive com qualidade, né? E que não fica se julgando o tempo todo, se criticando, né? E a pessoa que sobrevive é aquela pessoa que só vive no futuro, super preocupada, ela não vive o momento presente. Então, acho que é legal a gente entender o próprio momento presente, que o nome não é à toa presente, é a única coisa que a gente tem, gente. Como que você pode fazer do teu presente o melhor do mundo hoje? É isso que você vai lembrar pro resto da tua vida. Pode ver, né? As coisas boas que acontecem na sua vida, você estava vivendo no momento presente. Pode ver. Pensa no momento, no mais legal da tua vida até hoje. Se você for voltar nele, você vai ver que você estava no momento presente curtindo aquilo ao máximo. Você não estava no futuro. Então, ficar muito no futuro gera ansiedade, gera preocupação. E aí não vai ser saudável para você, sabe? Exatamente. A gente acaba ficando no futuro, a gente não resolve porque ainda não chegou, e a gente desperdiça o presente, porque daí a gente está com a cabeça no futuro. Mas o futuro a gente não vai conseguir dar conta dele quando chegar. E ele vai chegar como presente, não como futuro. Né? Então, descuidar do presente é um desperdício de tempo muito importante, de tempo e de energia, né, Mari? Muito importante nesse sentido, assim. Então, para que a gente possa pensar.
E eu estava me dando conta, assim, ó, que parece assim que o universo se mobilizou de um jeito para que fôssemos forçados a olhar exatamente para o presente, para o aqui e agora das nossas vidas. Né? Porque agora o universo está dizendo para nós, ó, vocês vão ter que ficar em casa. Eu não acho que é uma prisão ficar em casa, acho que é um templo. Nós temos um nosso templo para habitar, não é uma prisão, né? Perfeito. Agora, o nosso templo a gente está dando significado de prisão, talvez a gente tenha que olhar para esse significado. O que a gente está podendo mudar no nosso templo? Que daqui a pouco é até o móvel de lugar, daqui a pouco é colocar um pouquinho mais de flor, um pouquinho mais de verde, daqui a pouco é escutar uma música mais legal, daqui a pouco é trazer a família para si e reorganizar a ajuda de cada um nessa família, né? A esposa com o marido talvez tenham que conversar, ou enfim, as pessoas que habitam na casa, né? Como é que nós juntos vamos transformar a nossa prisão no nosso templo? Porque esse é o nosso templo, né? É verdade, bem colocado, né? É o nosso templo, né? E a gente negligencia isso pela correria do dia a dia, né? Eu vi esses dias um vídeo muito legal falando do coronavírus e era um vídeo de gratidão pelo coronavírus. Eu falei, meu Deus, que estranho. E daí o vídeo dizia exatamente isso. Olha, obrigada por trazer para mim maior contato com a minha família. Obrigada por me tirar dessa frenética vida que eu estava vivendo. Obrigada por me trazer o silêncio. Gente, eu olho para a rua aqui da minha casa e não tem ninguém. E aí é um silêncio, assim, que eu falo, quanto tempo que a gente não parava para escutar os passarinhos, né? O cachorro na rua latindo, que aqui tem bastante cachorro também. Mas assim, sabe? Coisas assim, para a gente ressignificar. Eu acho que isso tudo veio, na verdade, para a gente poder aprender com isso. Eu sempre vejo as coisas como uma oportunidade mesmo. E quando a gente olha para isso como uma oportunidade, a gente consegue entender melhor e consegue viver bem, apesar da crise, né? Exatamente. E até nesse sentido assim, né, Mari? Eu acho que o que está pegando também para muitas pessoas é um pouco dessa insegurança financeira. Porque a gente está vivendo as pessoas, né? Tem pessoas que têm empresas que estão aqui conosco, tem pessoas que mesmo trabalhando nas empresas, as empresas precisam dos clientes, que são pessoas que precisam chegar nas empresas, os clientes precisam de trabalho para continuar sendo clientes, ou seja, nós somos uma grande teia, né? Uma grande rede de pessoas. Umas precisando das outras, né? O processo é assim. Se eu tenho trabalho, eu sou cliente. Se eu sou cliente, a empresa trabalha e assim vai, né? Então, assim, também poder, de alguma forma, esse convite, Mari, da gente olhar um pouquinho para onde é que a gente destina os nossos recursos, muitas vezes, até financeiros. Será que talvez também esse convite de poder ter um pouquinho mais de sensatez e de responsabilidade para organizar os nossos recursos financeiros, pensar num plano B, né? Quantas vezes que somos muito assim, dia a dia, né? Não nos organizamos. Então, assim, agora não, agora a gente está vivendo uma situação que está nos convidando a rever esse nosso consumismo, esse nosso jeito, muitas vezes, né? De receber e gastar e daqui a pouco se perder. Então, eu acho que também está aí um grande aprendizado para todos. Tá mesmo. Recursos. Sabe que eu gosto muito de um autor, ele falava muito isso, né? Que se chama Napoleon Hill, não sei se você conhece, né? Não sei se você aqui conhece. E eu usei ele no meu mestrado, foi muito legal. E o Napoleon Hill, ele escreveu um livro que se chama As Leis do Triunfo, super conhecido no mundo todo. Ele fez uma pesquisa que durou 25 anos, então ele entrevistava as pessoas que tinham sucesso, né? Enfim. E aí ele dizia, tem vários princípios que ele coloca no livro, mas um deles, olha que interessante, ele dizia assim, o hábito de economizar. E daí no capítulo ele explica, né, que na verdade esse hábito de economizar é porque como é bem isso que a gente está vivendo hoje, né? A gente vive num mundo capitalista, a gente precisa do dinheiro para sobreviver,
né? E quando você tem uma reserva financeira, você fica mais corajoso, porque você pode arriscar muito mais. Né? Então, assim, aprender com isso é muito legal, né? Não ficar se lamentando, passou, você não tem como voltar atrás. Mas você tem como aprender e fazer diferente das próximas vezes. E se agora, né, puxa, tá difícil, é difícil de eu estar vendendo, busca se reinventar, usa a palavra da ordem, assim, do perfil do profissional atual, é criatividade e adaptação. Como é que você vai adaptar o teu negócio? Será que você consegue trabalhar com ele online, né? Quem está conseguindo fazer isso, puxa, está muito bem. Eu atendo muita empresa, por exemplo, que estão contratando bastante, inclusive, gente, empresas de alimentação. Eu falo com o pessoal, eles falam assim, Mari, a gente está trabalhando 120%, porque a gente precisa levar alimento para o Brasil todo, não dá para parar. Então, a gente está contratando gente para poder dar conta, sabe? Então, às vezes, eu estou procurando emprego, estou desempregado, vai atrás, muitas vezes, dessas empresas que hoje estão precisando de você. Então, farmácias, né? A rede de saúde está precisando e vai precisar bastante de gente, está tendo contratação bastante. As empresas de alimento também, porque não param, os supermercados não param. Então, as pessoas que a gente está chamando da linha de frente, que estão até fazendo muito por nós, porque muitas vezes estão se arriscando, lógico que estão tomando sempre os devidos cuidados, mas estão ali com todo mundo, né? Exatamente. O que não dá é para parar com medo, deixar ele te congelar e você não seguir adiante. Então, busca fazer um plano, mas não para, sabe? Monta o plano e age. Exatamente. Busca se adaptar, usar a tua criatividade, né? Lembra que eu falei que às vezes você pensa, tem pessoas que me dizem assim ainda, ai Mari, mas eu não tenho criatividade. A criatividade é algo que você pode desenvolver sim. É super possível. Exatamente. E aí, Mari, assim, aproveitando, a gente tem ainda uns minutinhos, mas aproveitando, assim, também compartilhando com o pessoal que está aqui. Eu mesma, eu não te conhecia, Mari. Tu não me conhecia. Verdade. Né? O que aconteceu? Eu pensei, pô, essa é uma pessoa querida, uma pessoa legal que eu quero estar próxima, né? Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou atrás dela, eu vou fazendo contato com ela e vou dizer, oi Mari, tô aqui, né? As mãozinhas, o pessoal entra assim, bota a mãozinha. Eu tô aqui, Mari, tu pode me dar atenção, tu quer fazer uma parceria comigo, tu quer fazer uma live? A Mari poderia dizer não, obrigada, não tenho tempo, ou como ela poderia dizer sim. E aí ela diz sim. Dizendo sim, já muda o status quo da Nereida e já muda o status quo da Mari. Quer dizer, existe uma nova relação aí se estabelecendo, aonde eu ganho, aonde a Mari ganha, e a gente transforma algo que é a live, que outras pessoas ganham. Mas o que precisou acontecer, né, Mari? Precisou, a Nereida, deixar o seu medo, talvez que a Mari não tivesse, fazer contato com a Mari e apostar nisso. Então, isso eu acho que é bem legal. Olha a riqueza que a rede social nos dá, que os contatos nos dão. Eu tô com medo, eu tô com dúvida, faz contato com alguém. Eu tô querendo entrar naquela empresa e trabalhar, bate na porta, pergunta, manda contato, traz a tua entrega, oferece algo de ti para a empresa. Provavelmente a Mari também achou que a Nereida valeria a pena. Né? Então, assim, eu ganho, a Mari ganha, isso é importante, né? Da gente ir atrás das coisas que a gente quer e acreditar no nosso potencial, no que a gente pode entregar de melhor nas coisas, né? É bem aquilo, sem medo de ser feliz, gente. O não você já tem. E olha que legal, né? Da gente nem se conhecia, deu super certo a gente estar aqui hoje compartilhando coisas tão ricas, né? E assim, de uma forma gratuita, até que eu ministro isso em aula, por exemplo, né? Então, assim, isso é fantástico, gente. E não é só a gente, tem tanta gente fazendo esse movimento legal, tem muitos cursos online que você pode estar fazendo, sabe? Busca entrar em contato com as pessoas. O não você já tem, sabe? E olha, eu vou te dizer que na minha vida, na minha carreira, foi muito isso. Assim, eu não tive muito essa questão de quem indica, sabe? Eu sempre fui atrás dos lugares que eu quis trabalhar. E sempre deu muito certo. Então, eu sempre digo assim, vai atrás do que você acredita, vende a tua ideia que vai dar certo, vai ser muito bom, sabe? Tenta porque pode dar certo.
É verdade. Né? Sim, sim. Legal, que legal. Mari, então assim, pessoal, acho que a gente já está se aproximando um pouquinho do fim, eu estou controlando aqui o horário. Vou pedir aqui a galera, a minha galera que está aqui, muito obrigada por estar conosco, né? O pessoal, a gente quando faz em dupla, né, Mari, a gente acaba não interagindo muito com o pessoal que chega. Ai, que legal. A Graça é minha diretora. Ai, que legal, Graça. Linda! E é verdade, Graça, essa energia foi super legal. Muito linda, assim. E assim, pessoal, a Mari tem o Instagram dela, o perfil, @Mari. Fala o sobrenome Mari, por favor. É Mari Stachio. Stachio, né? Acho que tá lá no meu feed, quem da minha audiência quiser dar uma olhadinha na Mari, acompanhar o trabalho dela, enfim, trocar uma ideia, né, Mari? E o meu também tem o seu, né? Que eu postei a nossa conversa de hoje. Acho que vale super a pena. A Nereida também traz muito conteúdo bacana, né? A gente compartilha as mesmas ideias, então deu super certo, né? A gente fica aí à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum conteúdo da nossa área. É sempre bom poder estar compartilhando tudo isso, né? E transformando vidas, né? Acho que isso é o que me encanta na área da psicologia, né? Dá o estímulo, né? Que a gente não transforma ninguém. Ô Mari, tem algum pensamento que tu queria trazer, assim, como final, alguma coisa assim? Tu queria compartilhar com a gente? Tem sim. Eu até estava no meu script, mas eu acabei não falando, que a gente prepara, tá? Tudo bonitinho, assim, para trazer o que tem de melhor para vocês. A Nereida falou, né? Eu busquei bastante na minha carreira e eu fiz muito isso, fazer curso no Brasil, fora do Brasil, eu investi bastante nisso. E tem uma coisa muito importante, assim, que muitas vezes que eu atendo clientes, eles vêm para mim e dizem assim, Mari, eu quero ter tanta coisa na minha vida, e todo mundo quer ter bastante coisa. Mas eu gosto de trabalhar, existem 3 verbos fundamentais que eu queria que você pensasse quando a gente fala em transformação, né? Antes, gente, do ter coisas, do verbo ter, a gente precisa fazer. Então, tá super ligado a comportamento. Então, se você quer mudar algum tipo de resultado, você vai precisar mudar comportamento. Tá? E antes de mudar comportamento, antes do fazer, tem um verbo que se chama ser. Então, na medida que você você se desenvolve. As coisas, a frase que eu queria deixar é assim, as coisas se desenvolvem na mesma proporção, as coisas na sua vida se desenvolvem na mesma proporção que você se desenvolve. Tua conta bancária, teus estudos, tua família, suas relações. Então, o primeiro passo para o teu desenvolvimento é você se desenvolver, gente. E aí o mundo se transforma. Ai, que lindo, Mari. Mas é bem isso.